A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aulinha da IBT. Começando o nosso segundo trimestre, amém? Glória a Deus, porque em meio a tanto caos que a sociedade está passando, ainda assim Deus é maravilhoso e Ele tem nos permitido entrar na sua casa para poder levar um pouquinho da palavra do Senhor, amém? A Bíblia é essencial, crianças, nos dias de hoje. Então, um tempinho com o papai, um tempinho com a mamãe, com a vovó, com o familiar que é responsável por você, pede para que tenham esse tempinho com vocês. 10 minutinhos por dia, pode ter certeza que já vai ser fundamental para que adentre no teu coração a palavra do Senhor, amém? E isso também para os nossos adultos, né? Porque quando a gente lê para uma criança, a gente também aprende. E dentro de tudo isso, a gente pode passar mais conhecimento para as nossas crianças, amém? E hoje a gente vai estar falando sobre um sábio exemplar, né? A gente vai estar falando sobre a nossa primeira lição do segundo trimestre e o nosso texto de referência está lá em 2 Reis, né? Então, crianças, pede para a família, vai estar aí embaixo no link, mostrando direitinho para vocês o local na Bíblia que vocês têm que procurar, amém? Pede para a família ler. E a gente falando sobre esse sábio exemplar, quem vocês imaginam que seja, hein? Vamos falar de Josias. Muitas crianças conhecem esse rei. Sabe por que muitas crianças de vocês conhecem? Porque ele é bem falado nas nossas aulas. Porque eu acredito que vocês, crianças, têm ele como uma boa referência. Afinal, ele foi rei com que idade? 8 anos. Foi o rei mais jovem que se teve. E ele governou por 31 anos, crianças. Olha que experiência maravilhosa que ele teve. E por que experiência? Vou contar para vocês. Imagina vocês, crianças, da idade de vocês aí, sendo o rei. Vocês se imaginam? Tendo que delegar tarefas, tendo que falar o que vai acontecer. Vocês, com 8 anos, tendo que dar ordem para alguém maior que você. Olha a responsabilidade de Josias, hein? Ele teve essa responsabilidade. E o mais importante de tudo, ele teve sabedoria no seu reinado. Ele fez aquilo que Deus espera de cada um de nós. Ele foi sábio. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele comandou aquele povo com excelência. Por quê? Porque ele fez conforme a palavra de Deus. Ele seguiu o livro, que é o livro mais importante do mundo, né? As escrituras do Senhor o conduziu, né? Então, aqui é o nosso rei Josias, né? Aqui são as ovelhinhas comandadas por esse rei. E aqui, Jesus, né? Nosso Senhor, aqui Deus, para simbolizar aqui, ó, certinho essa união que vocês vão compreender agora, da sabedoria de quem? De Josias. Por que a tia colocou as ovelhinhas voltadas para o nosso Senhor? Vocês têm ideia? Vou explicar. Por quê? Porque Josias era rei, né? E era normal que as suas ovelhinhas se curvassem para ele, né? Afinal, é rei, é majestade, né? Tem toda a reverência, não é verdade? Porém, esse rei Josias, que era um homem sábio e que agia conforme a vontade do nosso Senhor, ele resolveu fazer com que todas as pessoas mudassem a sua opinião em relação ao quê? A você adorar outros deuses, a se prostrar e idolatrar coisas que não era do agrado do Senhor. Amém? O que a gente aprende nessa lição? Ele teve a sabedoria de, lógico, ele tinha o respeito dos seus servos, né? Ele também era reverenciado por aqueles servos. Só que, em primeiro lugar, ele colocou o nosso Senhor. E todas aquelas pessoas aprenderam com ele a amar
a respeitar a palavra de Deus. Olha que coisa mais linda, crianças. E nós, aí vocês vão falar assim, mas naquela época ele podia ser rei, hoje eu não posso. Realmente, difícil ser rei nos dias de hoje. Porém, você pode ser príncipe da palavra do Senhor. Olha que lindo. Você pode ser o príncipe do Senhor, a princesa do Senhor, levando para as outras pessoas o amor de Cristo, né? Levando para as pessoas de hoje o porquê Jesus morreu na cruz por nós. Olha quanto vocês são importantes nos dias de hoje. Tão importantes quanto foi Josias. Tão importante quanto ele, que era rei. Vocês hoje são importantes para o reino de Deus, como príncipes e princesas que pode levar a palavra da salvação. Nós todos temos essa função nos dias de hoje, essa obrigação de amar, cuidar e respeitar o próximo. Olha que lindo. Então, converse em casa. A gente está com pouquinho tempo, a pandemia ainda não passou, não cessou e tem atrapalhado as nossas vidas em determinadas situações. Mas elas nos unem em família. E a gente pode nos unir e falar sobre o amor do Senhor em nossos lares. Amém, crianças? Se cuidem, se protejam e vamos juntos nessa até que essa pandemia se acabe. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e até a próxima aula. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui, estamos entrando no segundo trimestre. Hoje começamos com uma revista nova que tem por título Atos dos Apóstolos. Ela descreve aquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus ressuscitou. E a lição de número 1, que nós vamos ver hoje, tem por título A Descida do Espírito Santo. O nosso texto do dia está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa lição vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da morte de Jesus. E o primeiro ponto tem por título o reencontro dos discípulos com Jesus. A Bíblia nos conta que depois que Jesus morreu, no terceiro dia, quando a Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo para sentar ali na frente do túmulo que estava Jesus, elas encontraram um túmulo vazio. Então, o anjo que estava ali falou para elas que quem elas estavam procurando não estava mais ali, que ele estava vivo. E deu uma ordem para elas que elas fossem e contassem para os discípulos e falassem para os discípulos para eles irem encontrar com Jesus lá na Galileia. E elas obedeceram prontamente aquilo que o anjo do Senhor pediu. Contaram para os discípulos e eles foram, os 11 discípulos, para se encontrar então com Jesus. E a Bíblia conta que durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus andou com os discípulos e ensinou ainda muitas coisas para eles. E Jesus mostrou muitas coisas para eles. Jesus falou para eles assim, que agora tinha chegado a hora deles contarem para as pessoas, deles falarem para todos os povos tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto. Mas antes disso, eles tinham que voltar para Jerusalém e eles tinham que esperar a descida do Espírito Santo. Jesus falou para eles que eles tinham que esperar para ser revestidos de poder. Então Jesus orou por eles, abençoou eles e subiu para o céu. E eles fizeram o que Jesus pediu. Foram para Jerusalém e eles tinham o costume de se reunir para orar.
E eles sempre estavam juntos, sempre orando e sempre esperando então por aquele momento. E a Bíblia nos conta que um dia estavam reunidos 120 pessoas orando. E de repente veio um barulho muito forte, um som muito alto, e começaram a ver então labaredas como se fosse fogo. E naquele momento eles foram batizados, eles receberam o Espírito Santo. E eles começaram a falar outras línguas, começaram a falar línguas que eles nunca tinham falado. E naqueles dias em Jerusalém tinha muita gente. E as pessoas começaram a ficar maravilhadas de ver pessoas de outros lugares, de outros povos que falavam outras línguas, ficaram admirados de ver os discípulos falando na língua deles. Eles conseguiam entender o que os discípulos falavam. Nesse momento, Pedro aproveitou aquela oportunidade para falar sobre Jesus. E a Bíblia nos conta que naquele dia, através do poder de Deus sobre a vida deles, sobre a vida de Pedro, 3.000 homens se converteram ao Senhor. 3.000 homens aceitaram o Senhor naquele dia. E nós aprendemos com essa lição, crianças, que nós precisamos ser testemunhas do Senhor por onde nós andarmos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos orar e principalmente que nós devemos buscar o Espírito Santo, que nós precisamos receber o Espírito Santo. Foi depois dele descer sobre eles, depois dele dar poder para os discípulos, poder de Deus, que os discípulos conseguiram fazer a obra do Senhor. Nós aprendemos com eles que através da fé e da obediência, nós recebemos dom do Espírito Santo, nós recebemos poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para anunciar às pessoas aquilo que Jesus fez, aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Não importa que vocês ainda são crianças, não importa que vocês ainda são pequenos. Deus pode nos revestir, Deus pode revestir você aí. Deus pode enviar o Espírito Santo para você aí, onde você está. E Deus pode te fazer ser um pregador do Evangelho, ser um mensageiro dos milagres de Jesus, por onde você andar. Então, crianças, não deixa o tempo que você está em casa, o tempo que você está sem aula, o tempo que você não pode às vezes ir na igreja, te deixar para baixo. Saiba que mesmo não podendo estar juntos, se você buscar, Deus pode te visitar onde você estiver. E que se você tiver o poder de Deus sobre a tua vida, você pode anunciar com toda a força do seu coração o Evangelho do Senhor e salvar vidas, como fez Pedro naquele dia, que através do poder do Espírito Santo alcançou 3.000 almas para o Senhor. Que nós possamos nos espelhar, que nós possamos aprender a obedecer, andar de acordo com aquilo que Deus nos ensina. E quando Deus disser que precisamos esperar, que precisamos ficar em alguns lugares ou aqui ou ali, que nós possamos ser obedientes e ter fé e acreditar que o Senhor está conosco. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os nossos adolescentes, a paz do Senhor para as famílias. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1 da nossa revista Adolescer Mais. Estamos começando um novo trimestre e nesse novo trimestre nós teremos a oportunidade de conhecer o desafio que Jesus deixou para a sua igreja, que é o evangelismo. O tema do nosso trimestre é o adolescente e as missões. E o título da nossa lição de hoje é o plano perfeito de Deus. A nossa mensagem valiosa, ela se encontra em João 14,6, que diz o seguinte: E Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O objetivo da nossa lição é apontar o caminho da salvação. O livro de Gênesis nos conta que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem, inclusive o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso quer dizer que o homem tem espírito, alma e corpo. Deus então deu ao homem o poder de dominar sobre toda a sua natureza. Tudo era perfeito. Deus se relacionava com o homem como pai e filho. E a única coisa que Adão e Eva não poderiam fazer, a única restrição que tinha, é que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Eva, enganada pela serpente, não só comeu do fruto, como também levou para que Adão também o comesse. E quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus, o pecado entrou no mundo, trazendo consequências graves para toda a humanidade. A morte física, a morte espiritual e o afastamento de todos da presença de Deus. O relacionamento que Deus tinha com o homem foi rompido. O homem por si próprio não poderia se reconciliar com Deus o Pai. Mas o Criador, ele teve um plano perfeito, o plano de resgate, pelo qual toda a humanidade pudesse ser salva. E esse plano foi o seu Filho, Jesus Cristo, ao qual ele enviou, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia para com a humanidade. E através desse sacrifício, ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados, o perdão a todos aqueles que crerem nesse plano divino e que aceitarem a salvação. E embora Jesus tenha se sacrificado pela humanidade, a decisão de segui-lo não é algo que alguém possa fazer por você. Ela é pessoal e intransferível. Quando tomamos essa decisão, o arrependimento é gerado dentro de nós. Passamos a desfrutar de um novo nascimento em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E passamos a viver uma vida de santidade, renunciando o pecado que antes nos separava de Deus. E começamos a viver de acordo com os ensinamentos, os princípios que Ele deixou em Sua palavra. O plano de Deus para resgatar o pecador abrange 3 etapas. Quanto ao passado, somos livres da culpa do pecado. Quanto ao presente, temos a certeza de que fomos salvos do poder do pecado. Quanto ao futuro, o salvo sabe que passará a eternidade com Deus, o Pai. O nosso tópico de número 3 vai dizer que quando nós nos decidimos por Jesus e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a fazer parte de uma nova família, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E como parte dessa família, temos o dever de anunciar o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça pela qual fomos salvos, a todas as pessoas que ainda não conheceram o plano perfeito da salvação. Para concluir a nossa aula de hoje, a evidência de que você recebeu a salvação é continuar se arrependendo e crescendo a cada dia em Cristo. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todas as famílias. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos. Um bom dia, paz do Senhor especial para os adolescentes. Nós estamos aqui mais uma vez e dessa vez nós estamos iniciando uma nova revista. Nós estamos iniciando o 2º trimestre do ano de 2021, da revista dos adolescentes, e o tema da revista vai ser os profetas menores. E nós vamos começar a lição 1 falando de uma forma geral sobre os profetas menores. O título da lição 1 é Mensageiros de Deus. A base bíblica está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, eu quero ler porque é um versículo só. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. O versículo-chave diz: e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos mancebos
nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Também está em Amós, no capítulo 2, versículo 11. Nosso objetivo da lição é reconhecer a importância dos profetas menores para a história do povo de Israel. Então, a Bíblia, ela, como vocês sabem, ela é um conjunto de vários livros e, dentre esses livros, como uma forma de estudo dentro da teologia sistemática, ele é dividido em grupos, né? Nós temos, por exemplo, o Pentateuco, nós temos os livros poéticos e, neste caso, nós vamos estudar os profetas menores. Quando a gente fala na palavra profeta, né, o que vem na cabeça da gente? Profeta é aquele que, numa tradução mais simples, é aquele que fala em lugar do outro. No caso, como nós estamos falando das lições da Bíblia, falando com Deus, o profeta é aquele que falava ao povo em nome de Deus. Porque, como vocês sabem, nós estamos falando na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, Deus não falava com todas as pessoas, como ele fala com a gente agora, né? Hoje nós estamos no tempo da graça, aonde o Espírito fala com a gente diretamente, se nós o buscarmos. Mas na época do Antigo Testamento não era dessa forma. Então, quando Deus queria transmitir uma mensagem para o seu povo, ele chamava, né, uma pessoa, claro, uma pessoa que tinha intimidade com ele, e usava essa pessoa para ser o seu mensageiro. Daí o título da nossa lição. Então, desde a época de Moisés, Deus, ele levanta, né? Moisés foi um desses profetas, ele foi levantando conforme havia necessidade de falar com o seu povo. E aí, através dos profetas, Deus repreendia a nação. Deus não falava só com o povo de Israel. Deus levantou profetas, às vezes, para falar com reis de outras nações, para mandar recado para os reis de outras nações. E daí a gente conhece muitos profetas. A gente estuda muito sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Daniel. E às vezes a gente não estuda tanto dos profetas menores. É por isso essa lição. E eles não são menores porque eles são menos importantes. Eles são menores em relação à quantidade o volume escrito por eles. Talvez eles tenham até escrito mais, mas não se tem, né, achado esses escritos. Eles então não fazem parte do compilado da Bíblia que nós temos. Então eles não são profetas menores, vamos guardar bem isso, tá? Porque eles são menos importantes. Quando a gente lê esses livros, e vocês observam que é um livro que quando a gente vai ler na igreja, as pessoas têm dificuldade até de achar. Né? Eles são no final do Antigo Testamento e as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de achar. Mas eles são tão importantes quanto todos os outros e eles trazem essa mensagem. Eles trazem mensagem de juízo, eles trazem mensagem também de misericórdia, porque existe uma divisão. São 12 profetas menores, então são 12 livros. Eles são divididos em alguns que eram do Reino do Norte, então eles trouxeram mensagem para o povo do Reino do Norte, que é Israel. Outros eram do Reino do Sul, trouxeram mensagem para Judá. E tem 3 que são pós-exílio, porque esses profetas eles se ergueram no momento em que Israel tinha se afastado muito de Deus, tanto Israel quanto Judá, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E Deus queria que eles se voltassem para ele e mandava os profetas pregar sobre juízo, sobre justiça social, porque estavam pessoas passando fome, eles estavam roubando de viúvas. Então, a gente tem que ler. Aliás, adolescentes, eu vou convocá-los para que nós façamos a leitura desses livros que são curtos durante esse trimestre que nós estamos iniciando. Tá? Porque aí a gente vai estudar, vai ler juntos e vamos aprender com esses profetas. Então Deus mandou o juízo porque não houve arrependimento e eles ficaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltam. E aí, Deus é justiça, mas Deus também é amor. E em nenhum momento, né, quando Deus via que eles estavam desanimados, já lá no exílio, né, quando eles já estavam desanimados, Deus manda os profetas também para encorajar o povo. Manda uma mensagem de amor, de esperança para eles.
E Deus tem esse amor incondicional por todos nós, né? Que nós possamos ouvir os profetas que nós temos hoje através da palavra de Deus. E que nós não façamos como o povo de Israel fazia, que não deram ouvidos e por isso tiveram, né, o castigo. E uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na classe Seguidores de Cristo. E nesse trimestre iremos estudar sobre o mistério dos evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre a história de Jesus Cristo, os seus anos aqui na terra, o seu ministério, a sua vida e seu ministério. Jesus teve como precursor seu primo João Batista, anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino de Deus já estava entre nós. A palavra evangelho no grego quer dizer boas novas. Então, nós entendemos que o evangelho, a palavra de Deus, vem falar conosco sobre mudança radical de vida, vem falar de transformação, vem falar sobre salvação, ressurreição, perdição, a importância de nós conhecermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O evangelho de Jesus Cristo traz para nós mudança de vida, né? Jesus traz para o homem a possibilidade da salvação através do seu sacrifício de cruz. Jesus nasceu, viveu, foi crucificado, morreu numa cruz para nos salvar. Porém, ele não está morto. Ele ressuscitou. E o evangelho, os evangelhos, mostram para nós claramente isso. A vida, o legado de Jesus, né? O que ele espera do homem. Um homem que leve uma vida de arrependimento. Uma mudança radical de vida. Jesus entende que todo homem é pecador. A Bíblia diz isso, que todo homem é pecador e carece do perdão de Jesus Cristo, do perdão de Deus, para alcançar a salvação. Então, os evangelhos deixam muito claro isso, que o homem pecador precisa de Jesus. Os evangelhos mostram para nós a vida de Cristo, mostra para nós a importância de Jesus Cristo na humanidade. Jesus dividiu o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. O evangelho vem mostrar para nós, cada um com seu ângulo, mas todos direcionando no mesmo intuito. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas e João. Cada um tem a sua visão do que Cristo representa, da narrativa que eles fizeram, do olhar, do entendimento deles a respeito de Cristo. Mas os 4 evangelhos, um se encaixa no outro, tendo as suas diferenças. O livro de Mateus, ele mostra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que falava a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Marcos vai mostrar o Jesus trabalhando, o Jesus operando os milagres, o Jesus como um ser humano cheio da graça de Deus. O livro de Lucas vai dar detalhes minuciosos dos passos de Jesus, quem foi Jesus, a forma que Jesus trabalhou. Ele traz mais clareza, ele traz detalhes que os demais não têm. São esses 3 evangelhos sinóticos. Fica bem claro os ensinamentos do Senhor Jesus através de parábolas. Fica bem claro o Senhor Jesus usando a figura de linguagem. Aquilo que acontecia já entre o povo, Jesus pegava algo do povo para mostrar para eles com mais simplicidade o evangelho. Então Jesus usou muito essas parábolas, né? Como Jesus diz, observe as árvores do campo, né? Na sua estação própria. Jesus
mostra ali que ele cuida dos passarinhos e não vai cuidar do ser humano. Então Jesus usa as parábolas para mostrar, né, a dracma perdida. Jesus fala sobre as 100 ovelhas. Jesus fala sobre não ser chamando os pescadores de peixes para ser pescadores de homens. Então Jesus usa a linguagem do local para transmitir com clareza o evangelho, as boas novas. João falando ali com Jesus como eu sou, mostrando a sua divindade, né, que foi dito lá no Antigo Testamento. Então João deixa bem claro para a gente a grandeza de Jesus. Apesar dos evangelhos ser 4 pontos diferentes, todos eles se completam. Todos eles vêm mostrar para mim e para você o Cristo ressurreto, o Cristo Filho do Deus vivo, o Cristo Salvador, o amor de Deus para com a humanidade, que não tem outro Deus senão Jesus como Salvador, né? A humanidade cria deuses, mas só há um Deus, um único Salvador. E o Evangelho mostra pra gente isso. O nascimento, a genealogia, o nascimento, a vivência de Cristo, a sua morte e a ressurreição. E Cristo demonstra todos os evangelhos o amor que ele tem por mim e por você, a ponto de dar a sua própria vida, de Deus dar seu único filho para morrer numa cruz para que eu e você tenha a salvação, tenha a vida eterna. Hoje eu sou pai e eu entendo um pouco desse amor. Eu sou capaz de ver tudo pela minha filha. Agora imagina, você dá seu único filho para morrer por pecadores, homens e mulheres que desprezam a Deus, homens e mulheres que não têm compromisso com Deus. Esse amor é inexplicável. Esse amor é um amor incondicional. Deus não olha para mim e para você como esses pecadores maus que somos. Ele vê em mim e você uma oportunidade de implantar o seu reino aqui na terra. Quando eu e você, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, como é claro e explícito nos evangelhos, nós demonstramos que mesmo falhos, que mesmo errantes, nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos arrependemos, nos colocamos na posição de filho, através de Jesus, nós obtemos a salvação. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje. Muita paz e até a próxima. A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. É o 2º trimestre e a lição que nós vamos estudar, esta revista nova que recebemos, tem o título Os Atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Meus irmãos, a proposta dessa revista é estudar sobre Deus. O autor da revista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar na Catedral da Baleia, lá no Distrito Federal. A lição número 1, que nós vamos rapidamente aqui fazer alguns comentários, tem o título Deus decidiu se revelar. O autor dessa revista, o pastor Valdir, ele se dedicou em compartilhar conosco alguns ensinamentos fundamentais registrados na palavra de Deus acerca da pessoa de Deus. Então, meus irmãos, a primeira questão que nós precisamos observar aqui nessa lição é que Deus se revelou aos homens. E de que maneira que nós podemos verificar a revelação de Deus? Aqui na revista a gente aprende 3 maneiras. A revelação de Deus na natureza, a revelação de Deus na sua palavra e a revelação de Deus através dos seus nomes. Veja, a revelação de Deus na natureza nos mostra que nós não devemos adorar a natureza. A natureza é uma manifestação da glória de Deus. Nós vamos encontrar na sua palavra
dizendo que o céu, o firmamento, né, revela a glória, o poder de Deus, né? O firmamento revela a glória das mãos de Deus, a obra das mãos de Deus. Então, a natureza é uma forma de nós podermos verificar que Deus deixou uma revelação da sua pessoa, do seu poder. Então, a obra de Deus está aí, manifesta. Acredito que muitos de nós já pudemos desfrutar de momentos maravilhosos, né? Deitados no chão, observando as nuvens, num dia em que o céu está totalmente azul, né? E as nuvens formam desenhos. Ou então pudemos contemplar o céu numa noite estrelada, né? E que formas maravilhosas e quantas estrelas, quantos astros a gente pode verificar, né, no céu, que Deus deixou ali para toda a humanidade poder ver e conhecer. Então a natureza revela o poder das suas mãos. Isso para falar apenas dos céus, né? Nós também vamos verificar aqui nessa lição o registro dos nomes de Deus. A Bíblia traz alguns nomes utilizados para atribuídos a Deus, né? E esses nomes revelam o caráter, revelam a qualidade de Deus, o poder de Deus. Finalmente, nós vamos poder verificar que a revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, sabemos que Jesus Cristo é Deus encarnado, né? O livro de Hebreus diz que nestes últimos dias Deus falou aos homens através do seu Filho. O Verbo encarnado é Jesus Cristo. Deus se manifestou aos homens de forma pessoal, né, em carne e osso, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com Felipe, né, dizendo claramente a ele que quem via a ele, via o próprio Deus. Nós também vamos verificar à frente nessa lição a necessidade de crescer, né, no conhecimento de Deus. Por quê? Porque isso traz maturidade. Veja, conhecê-lo através de no aspecto intelectual é importante. Você cursar cursos teológicos, cursos superiores, isso é fundamental. Isso vai trazer bagagem, né? Mas é importante, nós vamos verificar nessa lição, uma comunhão. Por quê? Porque nós estamos falando de conhecer. E o conhecimento está relacionado a várias outras questões relacionadas à nossa vida, como um andar digno, como uma vida frutífera, né? Então, esse é o nosso chamado. Como nós poderemos fazer com que as outras pessoas tenham vontade de conhecer Deus, de servir a Deus, se nós não dermos bons frutos, um bom testemunho daquela vida que nós temos com Deus. Então conhecer a Deus é isso, é uma intimidade com Deus, é uma comunhão diária com Deus. Isso vai trazer proximidade. Então, para que você possa confiar em Deus plenamente, você precisa conhecê-lo. Para que você perca os seus medos, para que você perca os seus receios, as suas dúvidas, você precisa conhecer a Deus. Quantas pessoas nós estamos vendo agora nesses dias, com medo, né? Com aquela dúvida do que vai acontecer, ou achando que as coisas estão sem rumo? Não, não. Conheça Deus na verdade da sua palavra e você vai ter total precisão do que é que está acontecendo, por que estamos passando por esses dias. Finalmente, alguns resultados, né, que esta lição nos apresenta em se conhecer a Deus é a sabedoria adquirida, né, através do conhecimento a Deus, porque isso vai trazer maturidade para o cristão. Para quê? Para que a gente não venha sucumbir às questões, aos desejos dessa vida. Aqui nessa terra, meus irmãos, é uma vida passageira e a gente precisa ter o conhecimento, a percepção disso. Nós não vamos levar nada daqui. A gente está aqui por um momento, né? Está passando muito rápido. E a gente precisa deixar um registro de que nós somos filhos de Deus. As pessoas precisam ser levadas a Deus através das nossas vidas. Então, essa maturidade, esse crescimento que pode ser obtido através de uma vida
de comunhão, de experiências com Deus, vai trazer sim resultados, experiências verdadeiras para uma obra frutífera na presença de Deus. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Não se esqueça, vai chegar um dia que nós poderemos conhecer Deus como Ele realmente é. Eu fico por aqui, que Deus lhe abençoe e nos conceda uma próxima oportunidade. A paz do Senhor.